Olá, seja bem-vindo. No vídeo passado, eu falei acerca da citação, que é esse ato que tanto convoca o processo como cientifica o réu, o interessado ou o executado acerca da demanda que está tramitando no Poder Judiciário. E nesse vídeo eu vou falar acerca das modalidades de citação. Como que esse réu ele fica sabendo, como que ele recebe essas informações. Então acompanha comigo, pega o seu código, conecta aí e vamos trabalhar esse assunto. Então, modalidades de citação. Quais são essas modalidades? Primeira, a citação pelo correio é a regra, está lá no artigo 247 do CPC. E, em regra, a citação ela será feita pelo correio para qualquer comarca do país. Só não vai acontecer pelo correio quando forem alguns casos que é obrigatório que a citação ela se dê por oficial de justiça, que são os incisos ali do 247. Quais são os requisitos para a citação pelo correio? Então tá lá no artigo 248, os requisitos, e ele fala que deferida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial. Então, primeiro, ela tem que vir acompanhada com cópias da petição inicial. Já que ele está sendo cientificado acerca dessa demanda, ele precisa ter em mãos essa petição inicial. Segundo, e do despacho do juiz. Então, também precisa desse despacho que ordenou a citação. Terceiro, ela tem que conter as informações que estão lá no artigo 250. São as informações que contêm o mandado de citação. Então, os nomes do autor e do citando e seus respectivos domicílios ou residências, a finalidade da citação, com todas as especificações, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a execução, a aplicação de sanção no caso de descumprimento de ordem, se houver, se for o caso, a intimação para comparecer acompanhado de advogado do defensor público à audiência de conciliação e mediação, já mencionando o dia, a hora e o lugar, a cópia da petição inicial do despacho da citação ou da decisão que deferir a tutela provisória. Então, se houver tutela provisória, também. A assinatura do escrivão ou chefe de secretaria e a declaração de que subscreve por ordem do juiz. Também o artigo 248, parágrafo 3º, ele fala que da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos no artigo 250. Então, todos esses requisitos que estão no mandado também devem estar na carta. Ainda, a carta tem que ser registrada. 248, parágrafo 1º. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. Então, o Código ele consagrou um entendimento jurisprudencial que já existia na súmula dos 429 do STJ. Então, ela precisa ser registrada, essa carta. A citação postal, ela vai ser então um ato complexo, onde vai ser encaminhada essa carta com aviso de recebimento. A partir do momento que a pessoa desse citando ele receber a carta, o réu, o executado, o interessado, ele vai assinar. E a partir do momento em que for juntado o aviso de recebimento nos autos, é que vai se aperfeiçoar a citação. E a partir da juntada nos autos é que começa a fluir o prazo para resposta. Está lá no artigo 231, inciso 1º do CPC. Então, é aguardada essa juntada. Outra modalidade de citação é a por oficial de justiça, ou também chamada citação por mandado. Então, mandado porque se manda que ele faça algo, se determina que ele faça algo, e esse oficial de justiça, ele vai cientificar e convocar esse réu.
Então, quando que vai caber a citação por mandado? Quando se proibir por outro modo, isso estão lá nos incisos do 447. Então, nas ações de Estado, observado o disposto no 695, parágrafo 3º, então, quando houverem ações de Estado, quando o citando for incapaz, quando o citando for pessoa de direito público, quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência, quando o autor justificadamente o requerer de outra forma. Então, se ele requerer que seja feito dessa maneira, através de mandado, também será realizado. Lógico, ele precisa justificar porque ele está pedindo dessa forma. Ainda é possível realizar essa citação quando se frustra a citação postal. Isso está lá no artigo 249. A citação será feita por meio do oficial de justiça nas hipóteses previstas nesse código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Então, ele também pode solicitar que seja feita por oficial de justiça. O oficial de justiça de uma comarca, ele pode se dirigir a outra comarca contígua ou fronteiriça, que faça divisa com essa comarca ao qual ele exerce suas funções, se for de fácil comunicação ou na mesma região metropolitana, que ele tiver que realizar uma citação, intimação ou notificação. Então, não é necessário encaminhar para essa outra comarca se elas forem próximas e for fácil essa comunicação. Isso está no artigo 255 do CPC. Esse também é um ato complexo, essa citação por mandado, porque ela se aperfeiçoa com a juntada aos autos do mandado. E é desse momento, quando o oficial de justiça ele junta o mandado cumprido nos autos, então ele atesta que houve a citação, é que começa a contar o prazo para resposta. Isso também está lá no artigo 231. O que deve conter o mandado? Isso eu acabei de ler, então está lá no artigo 250, tudo que deve conter o mandado, os dados que devem conter o mandado. E essas formalidades, elas têm que ser observadas sob pena de invalidade. Isso está lá no artigo 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e onde o encontrar, citá-lo, lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé. Então, ele vai ler aquilo que está escrito com os nomes do autor e do citando, a finalidade da citação, qual que é o prazo que ele tem para se manifestar, tudo que está descrito ali se tiver alguma sanção, ele vai ler e entregar a contrafé, portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé, obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a apôs no mandado. Então, ele vai ler o mandado, entregar a contrafé, vai dizer se esse réu ele recebeu ou se recusou a receber essa contrafé, vai obter nota de ciente, então o réu ele vai assinar esse documento, ou se ele se recusar a assinar, considerando que o oficial de justiça ele tem fé pública, ele vai atestar isso nessa sua certidão. Então, isso tem que ser feito, são formalidades que devem ser cumpridas sob pena de ser invalidado essa citação, sob pena dela não ser considerada válida. Outra modalidade de citação é a citação por hora certa. Isso está lá no artigo 252 a 254 do CPC. É uma modalidade especial de citação por oficial de justiça. Ela é também chamada de citação ficta. Por quê? Porque há uma ficção, há então um ato simbólico que se considera realizada a citação como se fosse pessoal. Ela vai ser válida. E a lei, ela considera então esse citando cientificado. Quais são os pressupostos para que ocorra essa citação por hora certa?
Primeiro, o oficial de justiça ele terá que procurar o citando e ele não tem êxito, então, em encontrar esse citando por 2 vezes. Em dias distintos, então ele vai procurar ele em dias distintos no seu domicílio ou na sua residência. Deve haver uma suspeita de ocultação. Isso está lá no artigo 252. Então, ele vai procurar por 2 dias distintos e também ele deve ter essa suspeita de que o citando ele está se ocultando, justamente para não ser citado. Artigo 252. Quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, de que no dia útil imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Então, ele vai intimar qualquer pessoa da família ou vizinho. Essa pessoa, lembrando que ela tem que ser capaz e dizendo que no próximo dia ele vai voltar. Vai determinar ali a hora, o momento que ele vai voltar. Se for num condomínio edilício ou um loteamento que tenha controle de acesso na portaria, ele não consiga entrar, é válido que ele fale isso para o porteiro. Então, está no parágrafo único do 252. Se durante o procedimento a suspeita desaparecer, de que ele está se ocultando, a citação deve ser feita normalmente. E então, no dia e na hora designada, o oficial de justiça ele comparece ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. Isso está lá no artigo 253. Se o citando ele não estiver presente nesse dia, o oficial de justiça ele vai procurar se informar acerca das razões dessa ausência e vai dar por citado, ainda que ele tenha se ocultado. Está no parágrafo 1º do 253. A citação com hora certa, ela vai ser realizada mesmo se o vizinho ou familiar ele não estiver presente, porque isso pode acontecer também, dele se ausentar justamente para não cumprir com a... Então, acontece mesmo se ele não estiver. E se ele estiver presente, ele não quiser se recusar a receber o mandado, também vai acontecer normalmente. Isso está no parágrafo 2º do 253. O oficial de justiça, ele precisa redigir uma certidão relatando tudo o que aconteceu. E ele vai deixar uma contrafé dessa certidão de ocorrência e, se for o caso, inclusive declarando o nome da pessoa que recebeu essa contrafé. Vai constar nesse mandado a advertência de que será nomeado um curador especial se houver revelia. Então, se esse citado ele não se manifestar, agora ele já está citado, né? Não se manifestar, não se defender nesse processo, o juiz deverá nomear um curador especial. Isso está lá no artigo 72, inciso 2º do CPC. E feita essa citação, o escrivão ou chefe de secretaria ele vai enviar ao réu, ao executado ou ao interessado, no prazo de 10 dias, contado da data de juntada do mandado aos autos, uma carta, uma correspondência eletrônica, dando ciência de tudo o que aconteceu. Isso está lá no artigo 254. Então, ele precisa encaminhar essa correspondência, dizendo tudo o que aconteceu e relatando essa citação. Outra espécie de citação, modalidade de citação, é a citação pelo escrivão ou chefe de secretaria, que é quando o citando ele comparece em cartório e o escrivão ou chefe de secretaria fazem essa citação. Isso está lá no artigo 246, inciso 3º. Então, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório. Então, pode ser feito pelo escrivão.
E esse prazo para resposta, ele começa a fluir da data da citação. Está lá no artigo 231. E isso simplifica bastante o procedimento, porque ele comparece de forma antecipada, então, ao processo, a fim de tomar ciência desse processo. Ainda há a citação por edital. O que é a citação por edital? É uma citação também ficta, que vai ser admitida nos casos do artigo 256. Então, essa citação ela vai ser realizada quando desconhecido ou incerto citando. Então, se ele for desconhecido, digamos que no caso o autor ele é devedor de um laudêmio e de um foro, mas não se sabe quem que é o senhorio dessa propriedade. Então, ele pode citar por edital, ou numa ação de recuperação ou substituição de um título ao portador, onde não se sabe onde está, quem está com esse título, já que ele é o portador, não se sabe onde está esse título executivo, como é o exemplo de um cheque. Então, nesse caso, ele pode realizar a citação por edital. Segundo caso, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando. Então, imagina, não se sabe onde ele está, não tem notícia, ou ele mora num lugar que é inacessível, não tem como chegar lá. E, por fim, os casos expressos em lei, que um exemplo é o uso capião de imóvel, que ela pode ser realizada por citação por edital, nos casos de que se não se conheça o proprietário, e também quanto às citações que são necessárias, os pressupostos para essa uso capião. A citação por edital ela deve cumprir os requisitos do artigo 257, ou seja, a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras, a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do CNJ, e isso deve ser certificado nos autos, a determinação pelo juiz de prazo, que daí vai variar de 20 a 60 dias, fluindo da data de publicação desse edital, a advertência de que será nomeado um curador especial caso ocorra revelia, caso ele não se manifeste no prazo que foi assinalado pelo juiz. O juiz ele pode determinar que a publicação do edital ela seja feita também em jornal de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades daquele lugar. Está lá no artigo 257, parágrafo único do CPC. E a parte que agir dolosamente, então ela fez afirmações falsas, que não conhecia, não sabia onde estava citando, a fim de que seja realizada essa citação por edital, ela incorre em multa de 5 vezes o salário mínimo. Isso está lá no artigo 258 do CPC. O prazo para apresentar resposta, ele começa a fluir do dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz. Está no artigo 231, inciso 4º do CPC. Então, o dia que o juiz ele dá um prazo de 20 a 60 dias, e o prazo para resposta, então, de 15 dias, que é o prazo para contestação, ele começa a fluir do término desse prazo do edital. A citação, ela também pode acontecer por meio eletrônico, é uma das modalidades, e isso está previsto na Lei 11.419 de 2006, que é a lei que criou e regulamentou o processo em autos eletrônicos. Então, todas as citações, inclusive da Fazenda Pública, elas serão feitas por meio eletrônico na forma dessa lei, está lá no artigo 9º da lei. E somente vai ser possível essa citação eletrônica se a íntegra dos autos ela estiver disponível para o citando na forma eletrônica, de acordo com o artigo 6º da lei.
A citação ela vai viabilizar então o acesso do demandado à íntegra desses autos e ela vai ser considerada como vista pessoal para todos os efeitos legais. A fazenda pública pode ser intimada através desse meio. A citação por meio eletrônico ela vai ser o meio preferencial, de acordo com o CPC, das pessoas jurídicas privadas, ressalvado as microempresas e as empresas de pequeno porte, o artigo 246, parágrafo 1º, e também para as pessoas públicas. Então, o artigo 246, parágrafo 2º. Então, vai ser o meio preferencial para empresas privadas e públicas. Todas as pessoas jurídicas elas vão ser obrigadas a manter um cadastro junto aos sistemas, isso está no parágrafo 1º do 246, todas essas que são para elas preferencial. E a citação, ela deve observar as exigências que estão lá no artigo 5º da Lei 11.419 de 2006, que ela deve então ser feita por meio de um portal eletrônico próprio, acessível àqueles que estão cadastrados no sistema. Vai ser dispensada a publicação em diário oficial, em órgão oficial. Vai se considerar realizada a citação no dia em que o citando ele efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos então a sua realização. Nos casos da consulta, ela se dê em dia não útil, a citação ela vai ser considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. E caso a consulta não se efetue no prazo de 10 dias corridos, ela vai considerar citado automaticamente. Então, ele tem 10 dias corridos para abrir essa citação. Feita a citação eletrônica, o prazo para resposta ele começa a fluir no dia útil seguinte à consulta ou ao término do prazo para que a consulta se dê, então nesses 10 dias corridos. Isso está lá no artigo 231, inciso 5º do CPC. Então essas eram as modalidades de citação. Agora eu vou tratar acerca da audiência de conciliação ou mediação, que é o primeiro momento, é o primeiro encontro pessoal que o autor e o réu eles têm dentro do processo. Não sendo o caso de indeferimento da petição inicial e nem de improcedência liminar do pedido, o juiz ele vai determinar a citação e vai designar a audiência de conciliação ou mediação. Isso está lá no artigo 334, no caput do CPC. E o réu, ele deve ser citado com no mínimo 20 dias de antecedência à data da audiência, para que possa então comparecer, se programar para comparecer. E nessa carta, ou no mandado de citação, se ele for citado por oficial de justiça, o réu ele será intimado para comparecer, acompanhado de advogado ou de defensor público a essa audiência, com uma menção do dia, da hora e do local que ele deve comparecer. Já o autor, ele é intimado para audiência de conciliação e mediação na pessoa do seu advogado, nos termos do artigo 334, parágrafo 3º. Então, lembrando que o Código, ele trouxe toda uma nova ideologia, ele prima pela resolução do processo da forma adequada, ao imperativo ético de que só vai se levar para os ombros do Poder Judiciário aquilo que não for possível resolver entre as partes. Então, a forma consensuada, a autocomposição, ela é incentivada nos autos. Por isso é que o CPC de 2015, ele adota essa sistemática de que a audiência de conciliação ou mediação, ela ocorra antes mesmo da defesa do réu no processo. Então, a audiência, ela vai ser ou de conciliação ou de mediação. A técnica aplicada, ela depende do tipo de conflito que se está discutindo nesse processo. Então, de acordo com o parágrafo 2º e 3º do artigo 165,
ela vai ser de conciliação nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes. Então, naqueles casos que as partes elas não se conheciam, elas não tinham vínculo e elas não vão permanecer com um vínculo. Nessa situação, ela vai ser uma audiência de conciliação. A audiência de mediação vai ser nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes. Então, e as partes elas vão continuar com esse vínculo. Então, essa técnica de mediação, ela vai neutralizar o conflito, vai fazer com que as partes elas voltem a dialogar e encontrem juntas uma solução para o conflito. Enquanto na conciliação, o conciliador ele vai sugerir alguns acordos, algumas formas para resolver de forma consensual esse conflito. E nas duas partes, nas duas técnicas, há uma voluntariedade, então as partes não são obrigadas a aceitar a autocomposição, mas ela acaba sendo uma forma célere, uma forma adequada, uma forma justa de resolver o conflito. A solução ela acaba sendo realizada pelas partes que vão decidir como que vão encerrar esse conflito. O local da audiência, normalmente, ele é no Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflito. Em casos excepcionais, ele vai ser realizado na sede do juízo. Normalmente, em comarcas menores, esse centro judiciário ele funciona junto com ele funciona na sede do juízo. E a audiência ela pode se realizar por meio eletrônico, se houver um sistema de videoconferência, que é o que está acontecendo agora, em tempos de pandemia. E a pauta das audiências ela vai ser organizada de modo que entre o início de uma e o início de outra tenha no mínimo 20 minutos de lapso. A audiência ela vai ser conduzida por um conciliador ou por um mediador, está lá no artigo 334, parágrafo 1º. E se não houver conciliador ou mediador, em caráter excepcional vai ser conduzida pelo juiz. Quando que a audiência de conciliação ou mediação ela não é designada? Então, de acordo com o artigo 334, parágrafo 4º, se ambas as partes manifestarem desinteresse, então eles indicarem que não tem interesse de realizar essa audiência, o autor vai indicar na petição inicial e o réu ele vai realizar por petição apresentada com no mínimo 10 dias de antecedência da audiência que está marcada. Isso está lá no parágrafo 5º do artigo 334. Se o réu ele manifestar o desinteresse, o prazo para resposta, prazo para ele se manifestar, se defender no processo, apresentar sua defesa, começa a correr da data do protocolo do pedido de cancelamento dessa audiência. É obrigatório que as partes elas compareçam à audiência de conciliação ou mediação, porque isso é um dever, é uma responsabilidade processual das partes. O não comparecimento injustificado, ele vai ser considerado um ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Isso vai ser revertido em favor da União, se ela estiver tramitando na Justiça Federal, ou em favor do Estado, se ela estiver na Justiça Estadual. E de acordo com o artigo 334, parágrafo 8º do CPC. A parte, ela pode constituir representante para essa audiência, então mediante procuração com poder específico para transigir e negociar esse acordo. E isso está lá no artigo 334, parágrafo 10 do CPC. E caso isso aconteça, não é obrigatório o comparecimento pessoal da parte. Os autores têm dito que não seria obrigatório o seu comparecimento pessoal. A autocomposição, se ela for realizada, então as partes elas vão até essa audiência e podem demorar mais que um encontro, podem ser estipulados alguns encontros
caso as partes tenham interesse em autocompor o litígio. E quando for realizado, então, o acordo, entabulado, esse pacto entre as partes, o juiz ele vai homologar e, se isso abranger todo o processo vai ser extinto com resolução do mérito, de acordo com o artigo 487, inciso 3º do CPC. Se as partes elas não chegarem a uma autocomposição, o prazo para a resposta do réu ele começa a correr da data dessa audiência. E aí ele tem prazo para se defender no processo, isso está lá no artigo 335, inciso 1º do CPC. Então era isso que eu tinha para essa aula, espero que você tenha gostado. Deixa teu like, comenta e até a próxima!